Com base naquilo que nós demonstramos ou evidenciamos, ou tornamos plausível até agora, nós podemos juntar os fios, tentando uma prova mais poderosa da realidade do mundo externo. A prova do mundo externo. Como nós já vimos, há um ponto importantíssimo ignorado por Carnap em suas discussões sobre questões internas e externas da existência. Para ele, questões externas, envolvendo a existência da totalidade do mundo, eram sempre metafísicas, dependendo de um fiat, de uma decisão pragmática para serem resolvidas, e não de razões criteriais ou o que for. Já para nós, é possível uma resposta não metafísica para esse problema, baseada em extensões, ampliações do conceito inerente de realidade externa. E no que se segue, nós veremos como fazer isso. Até agora, aplicamos os nossos 4 critérios estándar de realidade para coisas, objetos, propriedades, condições, estados de coisas, eventos, processos. Como eu disse, eu uso coisas no sentido bastante amplo. Coisas de um grupo A, que é o grupo das coisas que se encontram em torno de nós, presentemente satisfazendo os critérios estándar de realidade, como, por exemplo, esse computador que me dá a máxima intensidade sensorial, intersubjetivamente acessível, não depende da minha vontade e segue leis da natureza. Lei, por exemplo, leis da física. Agora, A pode ser ampliado como A1, de maneira a incluir aquilo que é indiretamente satisfeito, como, por exemplo, partículas subatômicas, forças físicas, etc. Eu penso que já considerei isso. Por exemplo, eu sei que existe energia elétrica no monitor pelo fato da tela se iluminar. Ora, a energia elétrica causa a iluminação da tela. A iluminação da tela é algo que me é dado ao sentido visual. E existe realmente. É maximamente intenso, não depende da minha vontade, é intersubjetivamente acessível, não é cossensorial. Agora, como algo que causa, esse algo que causa deve ter a mesma propriedade, que é a propriedade de ser real, ser existente. E também, isso aí tem uma relação de causa com efeito. O que causa poderá produzir efeitos. Digamos, uma mudança, mudanças no caráter positivo e negativo das sinapses dos meus neurônios, ou ativação das células retinianas, etc. Que podem não ser evidentes. Então, se há essa relação causa-efeito, nós podemos pensar que a causa primeira e a causa última sejam elementos que herdem o caráter desse efeito. Bom, há também o caso B das coisas que não estão sendo presentemente experienciadas, mas que, com boas razões, supomos que satisfariam os nossos critérios estándar e que, consequentemente, também podem ser admitidas como os satisfazendo e, portanto, sendo externamente reais. Note-se, com relação ao fato de que certos fenômenos satisfazem e existem realmente e satisfazem indiretamente os critérios de realidade, é o caso de partículas subatômicas, forças físicas,
Por exemplo, você não pode observar a partícula subatômica, mas você pode observar como quando uma partícula atômica se choca contra outra em uma câmara de Wilson. E assim por diante. Então, indiretamente se observa. Mas vamos voltar ao ponto em que a gente estava considerando, os casos B, de coisas que não estão sendo presentemente experienciadas, mas que com boas razões supomos que satisfariam os nossos critérios standard e que, consequentemente, também podem ser admitidos como satisfazendo-os e, portanto, sendo externamente reais. Não há muita dúvida quanto a isso. A cidade em que eu vivi quando criança. Eu vivi até os 5 anos na fronteira do Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé, nunca mais voltei lá. Ora, mas eu sei que essa cidade existe, tenho até algumas recordações. Não preciso olhar no mapa para saber que existe. Ora, então, saber que é real. Então, saber que eu a experienciei realmente satisfazendo os 4 critérios fundamentais. Agora, um outro caso, as belíssimas ruínas da cidade de Angkor Wat. Nunca fui lá, poucos conhecem, mas eu sei que existem. Eu sei por ter lido artigos a respeito, ter visto fotos, etc. A face oculta da Lua. Bom, isso aí foi fotografado por satélites, mas não é visto quando a lua está cheia. Eventos históricos bem documentados. Eventos históricos bem documentados também valem. Eles satisfaziam as condições de realidade. E coisas novas que sabemos que iremos experienciar, posto que constantemente experienciamos coisas novas. Angkor Wat. Angkor Wat é uma foto. Eventos históricos bem documentados, como a travessia do Rubicão por César. Metodicamente, B se divide em B1. Todas as coisas que já experienciamos, mas que se encontram agora demasiado distantes e inacessíveis para serem direta ou indiretamente experienciadas. Digamos, a casa do meu avô, ou coisa assim, ou a cidade que eu vivi quando criança. B2. Coisas que sabemos satisfazer os critérios de realidade somente via testemunho de outros que os aplicam. Uma foto é aqui um testemunho, ou serve como testemunho dessa igreja de São Bartolomeu, se não me engano, que se encontra em Moscou. Muito bonita, aliás. B3. Muitas coisas que certamente existem, mas que nunca foram e mesmo nunca serão experienciadas, pois sabemos por experiência que o mundo é inesgotavelmente aberto. Basta admitirmos a indução para que isso tudo seja aceitável, mas sempre experienciamos coisas novas, portanto, estamos certos que futuramente continuaremos experienciando coisas novas. E o mundo, portanto, é aberto. Olha, parece claro que nós podemos indutivamente inferir, começando com a experiência sucessiva das coisas ao nosso redor, as quais satisfazem os critérios standard de realidade inerente, que há domínios cada vez maiores de coisas que repetidamente se demonstram capazes de satisfazer os mesmos critérios, que por isso mesmo os satisfazem, mesmo que, por não estarem sendo experienciadas agora, elas não o satisfaçam para nós no momento atual. Eu quero denominar todas essas generalizações para domínios que vão muito além da experiência presente, sentidos inerentes estendidos do conceito interno inerente de realidade. Sentidos inerentes estendidos de nossas expressões conceituais referentes à realidade externa, em contraste com o que chamarei de sentido inerente, com o que eu chamei de sentido inerente primário, que seria o caso A. Ora, o nível de generalização máximo, o sentido inerente mais extenso possível da atribuição de realidade externa, deve ser o que consiste
na afirmação da realidade do mundo externo como um todo, juntando os casos A, B1, B2 e B3. Então isso aqui é de uma forma não sistemática, a evidência a partir do particular, da experiência particular da realidade inerente para algo mais abrangente, cada vez mais abrangente, até fazer tudo aquilo que nós entendemos como mundo externo. Ou seja, a minha sugestão é de que, sistematizando essas considerações, nós podemos construir uma prova do mundo externo, refazendo assim o raciocínio que todos nós, no processo do nosso desenvolvimento, devemos ter inadvertidamente realizado para chegarmos à conclusão de senso comum de que o nosso mundo externo, como um todo, obviamente existe. Posso fazer esse mesmo raciocínio de forma mais sistemática. Para tal, uso a palavra coisa no sentido amplo já indicado, usando a palavra experiência não somente para referir à experiência direta da caneta, das mãos, do monitor de computador, etc., mas também a experiência mais ou menos indireta da eletricidade do monitor, pela iluminação, dos neutrinos atravessando a Terra, pelos rastros deixados em tanques de águas subterrâneos no Japão, e tendo em mente somente o sentido inerente do conceito de realidade objetiva, realidade externa, ou seja, relativo às aplicações dos 4 critérios estándares de realidade que basicamente o constituem. Então, eis uma forma padrão do argumento para demonstrar a realidade do mundo externo. Tenham paciência, que aqui vai. Argumento para provar o mundo externo. Primeira premissa. Muitas coisas que estão sendo presentemente experienciadas satisfazem os 4 critérios estándar de realidade externa inerente. Nossos corpos, os objetos ao nosso redor, eles são mais intensamente experienciados, intersubjetivamente experienciados, independentes da nossa vontade, seguem leis naturais. Então são reais nesse sentido. 2. A maioria das coisas que experienciamos no passado satisfizeram sucessivamente os critérios de realidade externa, sempre foram novamente experienciadas. 3. Indutivamente de 2, há coisas que foram objetos de experiência no passado e que agora possam estar sendo experienciadas, mas ainda são capazes de satisfazer, ou seja, satisfazem os critérios de realidade externa, sendo, pois, reais. Digamos, a casa do meu avô ou a cidade na qual morei quando criança. 4. Sempre estivemos experienciando coisas novas ao nosso redor, as quais têm satisfeito os critérios de realidade inerente. Indutivamente de 4, eu concluo 5, que deve haver, portanto, coisas não experienciadas que são capazes de satisfazem os critérios de realidade inerente. Nosso mundo é aberto. Aí, Heidegger gostaria dessa frase. 6. Testemunho, incluindo fotos, relatos, etc., são em geral confiáveis. 7. Há muito testemunho de coisas que satisfazem os critérios de realidade externa. Digamos, satisfazem para quem esteve lá no Kremlin, ou seja lá onde for. 8. Dedutivamente de 6 e 7, há muitas coisas não experienciadas que satisfazem os critérios de realidade externa via testemunho. Digamos, Angkor Wat. Eu só sei que existe a real que satisfaz os 4 critérios porque outras pessoas estiveram lá e, para elas, satisfez os 4 critérios standard de realidade. 9. Dedutivamente, de 1, 3, 5 e 8, nós podemos concluir que há uma imensidade de coisas, algumas delas satisfazendo coisas presentemente experienciadas por nós, como estou experienciando agora, que satisfazem os nossos critérios de realidade externa, algumas delas sendo B1, coisas que não estão sendo experienciadas agora, embora saibamos que satisfazem nossos critérios de realidade externa, pois os satisfizeram no passado. Algumas delas sendo B2,
coisas não experienciadas por nós que satisfazem os critérios de realidade externa via testemunho, e algumas delas sendo B3, coisas ainda desconhecidas, mas capazes de satisfazer nossos critérios de realidade externa, posto que sempre estivemos experienciando novas coisas que os satisfazem. Eu esqueci aí A1, que é aquilo que indiretamente satisfaz nossos critérios de realidade, que pode se estender a B1, B2 e B3. 10. O que nós queremos dizer com a ideia do nosso conjunto externo, do mundo externo como um todo, é o conjunto constituído pela totalidade das coisas, tal que parte dele é A, incluindo A1, parte dele é B, B1, B2 e B3. 11. Dedutivamente 9 e 10, nosso mundo externo, como um todo, satisfaz os critérios inerentes de realidade externa, porque é isso que queremos dizer com o mundo externo, aquilo que satisfaz essas condições: A, A1, B1, B2, B3, B1, A1, B2, A1, B3, A1, se nós quisermos ser mais completos. 12. O que satisfaz os critérios de realidade externa é aquilo que é real, que é inerentemente real. Dedutivamente de 11 e 12, que nosso mundo satisfaz os critérios inerentes de realidade externa, que satisfaz os critérios de realidade, nós concluímos que nosso mundo externo, como um todo, é real. Ele é inerentemente real. Ele existe, mas a atribuição de realidade é inerente. Não diz respeito a contextos céticos, mas diz respeito ao dia a dia, à nossa vida cotidiana. Esse argumento relativamente simples eu reputo como constituindo a verdadeira prova do mundo externo, aquela cuja ausência foi reclamada por Kant como o escândalo da filosofia e por muitos outros desde então. Embora isso seja passível de um maior detalhamento, parece plausível que é por já termos todos realizado, de modo geralmente não consciente, raciocínios semelhantes, o que explica por que, enquanto não filósofos, nos sentimos tão seguros em responder afirmativamente quando nos perguntam se o mundo externo de fato existe. Parece-me assim claro que em seus traços essenciais um raciocínio similar tem sido feito por todos os homens de todas as épocas. Pois se pudéssemos perguntar ao homem pré-histórico se o mundo externo existe, se ele é real, ele certamente responderia que sim, referindo-se com isso, sem percebê-lo, à soma de todas as coisas próximas ou distantes que ele com razão acredita satisfazerem de forma direta ou indireta os critérios inerentes standard de realidade externa. Isso é algo implícito, algo que é inconsciente em todos nós. Então eu estou apenas fazendo aquele trabalho que é feito normalmente em filosofia, desde Platão, de explicitar um conhecimento implícito. A importância das atribuições inerentes de realidade generalizadas e que elas parecem resgatar aquilo que o homem comum quer dizer com frases como: é óbvio que o mundo existe, ou só filósofos e loucos colocariam em dúvida a realidade do nosso mundo exterior. Tudo que esse argumento mostra é que temos uma ampla base inferencial indutiva para crermos que o mundo, como a soma dos seus constituintes presentemente experienciados, já experienciados e ainda não experienciados, satisfaz os critérios standard de realidade inerente, sendo assim real. Vemos finalmente por que Carnap estava errado ao pensar que a afirmação da existência do mundo externo seria um fiat, uma decisão pragmática em resposta a uma questão externa relativa ao sistema, à existência do sistema do mundo coisa. Na verdade, ela é uma resposta afirmativa a uma questão de existência inerente ou similar, parecida com a questão interna de Carnap, que é maximamente estendida. Finalmente, o argumento recém-exposto explica a débil força sugestiva da conhecida prova do mundo externo proposta por Moore. Eis o que ele diz: eu posso provar agora,
por exemplo, que duas mãos humanas existem. Como? Por segurar minhas duas mãos e dizer, quando eu faço um certo gesto com a mão direita, aqui está uma mão. E quando eu faço o gesto com a esquerda, aqui está a outra mão. E se, ao fazer isso, eu provo ipso facto a existência de coisas externas, as duas mãos, vocês todos verão que eu posso fazer isso agora de numerosas outras maneiras. Digamos, apontando para esse computador, aqui está um computador, etc. Então, eu não preciso multiplicar exemplos. Ora, a força indicativa e lacunar desse argumento decorre, creio, do fato de ele se apoiar em uma instanciação prática da primeira premissa da prova do mundo externo, acima exposta, e saltando sobre tudo mais, chegar à sua conclusão. O próximo ponto será atribuições aderentes de realidade a hipóteses céticas. Nesse caso, os critérios serão profundamente diversos dos critérios de atribuição de realidade no sentido inerente da palavra.